igreja. Hoje, último dia de maio de 2020, dia 31 de maio de 2020. Cá estamos nós. Quem imaginaríamos que ficaríamos tanto tempo, né, usando esse recurso online para estarmos conectados, mas que bom que existe esse recurso e que bom que entendemos que a nossa conexão real e que possibilita essa conexão aqui é a presença de Jesus em nós. Então, um bom dia para você que está nos acompanhando pelo Facebook. Você é muito bem-vindo, nossa igreja amada, seja muito bem-vinda. Você que é amigo convidado, saiba que nós te chamamos de alvo de amor, queremos ser extensão do amor de Deus na tua vida, né? Então, sinta-se muito bem-vindo, muito à vontade, que bom que você pode estar participando com a gente. E nós vamos para o nosso bate-papo, né? Nosso habitual bate-papo de domingo. Tércio, Martinha e Tiago, muito bom dia para vocês. Bom dia, igreja, bom dia para todo mundo, bom dia. A gente está muito feliz de mais um domingo estar aí com vocês. Bom dia, gente. Um abraço grande a todo mundo aí, que o Senhor continue edificando a gente através desse tempo aqui, viu? Muito bom. Tiago, direto de Floripa. Bem-vindo. Tiago, tem sido muito especial contar com a tua participação aqui no nosso bate-papo. A tecnologia nos possibilita isso, né? Então, Tiago e a Malena estão direto ali de Floripa, conectados aqui nesse bate-papo. Nós estamos com a equipe nos bastidores aqui, família Maidana, família da Rosa, família Chau. Então, estão ali conectados também, e a qualquer necessidade ou a qualquer momento eles aparecem aí também para dar um oi ou continuar esse bate-papo também. Gente, nós estamos muito felizes que você está participando pelo Facebook, é muito legal, né? Receber os abraços, receber o oi da nossa amada igreja, dos nossos amigos. Então, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos para esse bate-papo também muito especial. Muita gratidão a Deus, né, pela condução dele na escolha desse tema, que tem sido tão especial, tão relevante a gente conversar, estudar a Epístola de Tiago com essa postura, né, com uma postura aberta para a checagem de Deus primeiro da nossa vida pessoal e para perceber como que isso também influencia diretamente na maneira como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que estão no ambiente da internet também. E hoje, mais uma vez, um tema tão importante. Tércio, Martinha, como a palavra é viva, né? São ali alguns poucos versículos, e é impressionante como a palavra de Deus tem essa força de nos ler, né? De nos convidar realmente a uma checagem de vida, a uma checagem dos pensamentos, das falas. Então, realmente, hoje um tema, de novo, riquíssimo, e poder conversarmos, então, sobre a diferença da sabedoria da terra e a sabedoria que vem do alto, né? Então, um tema extremamente importante. Como é que a gente percebe se eu estou sendo conduzido pela sabedoria do alto ou a sabedoria terrena? Como é que a gente faz esse check-up? Como que a gente percebe isso? Amém, né? Vou começar por nós, por mim mesmo, né? Dizendo que cada vez que medito na palavra, cada vez que a gente mergulha nas escrituras, né? E Tiago aqui, que é uma epístola que a gente sempre, ela é tão linda, tão prática, tão profunda, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o conhecimento não me torna sábio. Eu queria começar por aqui. Eu acho que o primeiro princípio é ele dizendo isso. Ele escreve aos sábios, ele escreve aos mestres da comunidade espiritual e ele traz essa pergunta: qual dentre vocês é sábio? Qual de vocês tem entendimento? Então, a primeira coisa importante que vale ressaltar, né, mesmo eu tendo dito já na palavra gravada, de que eu preciso começar entendendo para discernir se eu estou sendo conduzido pela sabedoria do alto ou terrena, não fazendo essa interpretação errada de que por ter o conhecimento eu tenho naturalmente a sabedoria. Acho que a gente precisa começar por aí,
porque o conhecimento é a base de tudo, e nós somos pessoas que incentivamos o conhecimento. Vai lá para a palavra, vai conhecer o que Deus tem, vai mergulhar, você precisa saber, você precisa conhecer. Mas esse conhecimento ele precisa se transformar em entendimento, em compreensão, que vai redundar no final em ações de amor, no bom procedimento, conforme ele disse ali, que vai refletir, então, a origem de todo o conhecimento. Então, primeiro, não confunda conhecimento com sabedoria. Eu acho que esse é o ponto crucial. Segundo, lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que julga estar em pé, que pensa estar em pé, né, cuide para que não caia, né? Então, assim, a consciência mesmo de que todos os dias, né, nós precisamos de sabedoria, de depender dessa sabedoria, é fundamental para a gente poder realmente ir discernindo aqui. Agora, para mim, o mais importante para a gente discernir se está sendo conduzido pela sabedoria ou pelo conhecimento é o fruto. É o fruto. O texto todo de Tiago fala sobre isso. Então, a minha sabedoria, ela produz justiça. A minha sabedoria do alto, né? Falando da sabedoria do alto na minha vida, produz justiça, produz paz, produz unidade. E a sabedoria terrena, o fruto, ele é aquilo que nós estudamos, todo tipo de males, divisão, né? A palavra iritia, lá que a gente citou rapidamente na mensagem, que é a inveja amarga, ela é uma inclinação por usar meios indignos, ou seja, inapropriados, inadequados e divisórios para promover os meus próprios interesses. Então, a sabedoria terrena tem essa característica: eu vou batalhar, eu vou lutar, vou usar todos os meios possíveis que eu quiser, que eu puder, para conseguir o que eu quero, né? Então, ela causa dano, ela é uma inveja amarga mesmo, porque ela está centrada, ela é egoísta, né? Ela é realmente uma ambição egoísta, ela está centrada em mim, não no bem comum, não na unidade. Então, o fruto, eu diria, que revela se eu estou agindo pela sabedoria humana ou sabedoria do alto, né? Espiritual. Eu acho que uma das maneiras que também a gente pode olhar para a sabedoria é olhando para o Jardim do Éden, né? O conhecimento, ele nos atrai muito mais do que a sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento, ele nos traz reconhecimento, né? Quando a gente fala ou quando a gente, de alguma maneira, expressa conhecimento para as pessoas fazem uau! E nem sempre a sabedoria, ela produz esse uau para as pessoas, porque a sabedoria é o amor, ela toca o coração, ela não toca, às vezes, os nossos olhos, né? Ela produz um fruto muito mais profundo. Então, se olhar para o Jardim do Éden, a árvore da vida é a sabedoria, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é a sabedoria terrena. Por quê? Porque é uma sabedoria que produz um fim em si mesmo, né? A Eva quis, Adão comeu também aquele fruto que traria o conhecimento do bem e do mal, mas traria morte junto. Traria um conhecimento com fim em si mesmo. A sabedoria de Deus, ela traz vida, ela traz prática, ela traz vida para quem come e para quem oferece o fruto, né? Traz vida para o mundo também. Então, a sabedoria de Deus, né? A palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus, ela se encontra em Cristo. Porque em 1 Coríntios 2, ali, ele fala muito da sabedoria humana e da sabedoria divina, né? E depois ele fala ali, né, que a sabedoria de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria encontrada em Deus, né? O poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando nós pregamos uma palavra baseada em sabedoria humana, nós esvaziamos a cruz de Cristo, né? Que fala em 1 Coríntios 1 também, ali no versículo 17, ele fala assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque não faz sentido nenhum
nós vivemos um conhecimento que não seja aplicado, que não seja vivido, que não seja verdade, não produza vida na nossa vida, né? Vai lá, Leandro, por favor. Não, eu aqui pensando, Tércio Martinha, que Deus tem nos dado, nos presenteado mesmo, né? Nesse bate-papo assim, eu estava lembrando que Deus tem nos dado boas referências de imagens, né? De metáforas. Então, ouvindo você, estava lembrando agora, já ouvi certa vez que uma coisa é eu saber, por exemplo, que o ônibus é um transporte público, né? Que serve para levar as pessoas de um lado para o outro, né? Então, outra coisa é eu saber e ter a informação, então, de que eu, parando ali na parada do ônibus, tem horários, né? Então, não adianta eu ir qualquer horário, então já tem uma informação, né? Agora, a compreensão de sabedoria começa quando eu junto essas informações, escolho ir para a parada do ônibus, estou pensando para onde eu vou, né? Se eu estou indo para o local certo, e mais do que se eu estou indo para o local certo e na hora certa, se eu estou indo fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que sabedoria envolve justamente isso, né? Essa compreensão que Deus nos dá de, com informações e com instruções, com informações, eu poder tomar decisões que vão abençoar, né? Então, é realmente um convite de Deus para ligar pontos a partir da presença dele em nós mesmos, né? É verdade, Lê. A sabedoria, ela nunca tem um alvo em si mesma, né? Ela sempre tem um alvo em Deus, porque a gente agrada a Deus, mas ela tem um alvo no próximo. Se você perceber o próprio mandamento de Deus, né? Quando a gente olha, por exemplo, nos 10 mandamentos, todos os mandamentos, ele tem um alvo no próximo e em Deus. São mandamentos de sabedoria, porque ele está nos instruindo como viver, está nos dando a melhor forma de viver. A sabedoria é isso, é nos dando um caminho, né? Cortando o mato assim, né? Do caminho, para nos dar um caminho a seguir seguro, que agrade a Deus e que faça o bem ao próximo, que traga o bem a comum, né? Muito bom, muito bom. Isso aqui já nos dá a deixa para a gente continuar o papo, indo para essa outra pergunta: como é que a gente busca viver isso no meu dia a dia? E, de novo, que bom que a gente tem encorajado a Igreja de Jesus, né? E é o que a gente faz como discípulo de Jesus, a justamente meditar na palavra de Deus, né, Mai e Tércio, com essa postura receptiva e relacional com o autor da Bíblia, que é Deus, né? Com o Espírito Santo, que é o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com isso, né? Ou seja, realmente essa sabedoria, ela invade, ela transforma, ela restaura e ela me impulsiona para ações, né? Então, como é que eu busco viver isso no meu dia a dia, Tércio? Lele, primeiro vamos admitir, vamos começar para viver essa sabedoria admitindo que nós não a temos. Vamos sair da negação, né? Vamos começar por aí, falando de celebrando a restauração. Nós somos pessoas em restauração. E a nossa sabedoria, ela foi realmente afetada pela queda do homem, pelo pecado, né? Então, nós somos concebidos em pecados e a nossa natureza, ela mais se inclina para o mal do que para o bem. Então, vamos admitir que não a temos, né? Começa por aí. Segundo, que todos os dias, usando Tiago mesmo, capítulo 1, nós podemos recorrer à fonte da sabedoria. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Então, a todos ele não vai fazer acepção, ele não tem nenhum tipo de preconceito. Deus tem prazer em dar a sabedoria que é dele, porque ele é a própria sabedoria. E simplesmente o caminho é buscar de coração, né? E terceiro, devolver para ele, realmente usar para ele, porque vem dele e deve voltar para ele, né? A glória do uso da sabedoria, como a Marta já falou, é o próprio Deus e é abençoar a vida de pessoas. Não é para a nossa vaidade, não é para o nosso orgulho, né? Até porque não é nosso. O que nós temos que não recebemos da parte de Deus, né? E se recebemos porque a gente se orgulha, 1 Coríntios 4, versículos 5 a 7 ali. Agora, Leandro, eu queria voltar ainda aqui
juntando as duas perguntas, a primeira e a segunda, Lelê, e lembrar de João 5, né? Porque João 5, Jesus está falando com os conhecedores das Escrituras, Jesus está falando ali com os mestres da lei. E ele diz assim, olha só, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o meu Pai me deu para concluir, que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Aí ele diz assim, versículo 37 a 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. 3 coisas importantes que ele está falando aqui para os detentores do conhecimento da lei, tá? Ele diz o seguinte, vocês nunca ouviram a voz daquele que está revelado nas Escrituras, Jesus, a minha voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus falando, contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu lembro do que a gente aprendeu com o nosso querido pastor São Paulo, lá, o nosso querido Carlos Macor, sobre a definição de espiritualidade, né? Que como a gente confunde o conhecimento, o servir, o orar muito, o jejuar muito, essas coisas todas com a espiritualidade, né? O conhecer muito a Bíblia, o ser um profundo conhecedor das Escrituras com espiritualidade. E, geralmente, isso é natural. Às vezes, a gente olha para alguém que conhece muito a Bíblia e a gente diz, nossa, esse cara é muito espiritual, né? Olha como ele fala da Bíblia. E, realmente, o estudar a Bíblia faz parte da nossa espiritualidade? Faz. O querer conhecer a Deus através da Bíblia faz. Mas o que Jesus está dizendo aqui que é possível conhecer profundamente as Escrituras e não conhecê-lo. E se eu não conheço, eu não posso ter sabedoria, porque a sabedoria vem dele. Então, Jesus está repreendendo aqui os conhecedores, os mestres da lei, dizendo, vocês estudam minuciosamente, mas vocês não conhecem aquele que sou eu, a quem a Bíblia revela. Então, de novo, nós temos que, com humildade, buscar realmente o conhecimento, mas para que esse conhecimento nos leve a conhecer a Deus, porque a sabedoria mesmo é fruto do conhecimento. É Cristo, ele é a sabedoria, né? Então, é só dele, nele e por ele que nós podemos nos tornar pessoas sábias. Então, diariamente, a gente pode fazer esse exercício aí. Tess, muito bom, porque à medida que tu estava falando e citou o texto bíblico, né, de que, nos lembrando ali do início de Tiago e outros textos, Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? E a importância de estarmos conectados na fonte, né? Então, não sei se deu para perceber aí em algum momento, agora eu levantei aqui, porque o iPad que eu estou usando, ele está com uma extensão conectado na fonte, né? Que estava com a bateria baixa, então precisa estar sendo carregado, né? Eu levantei aqui porque tem toda uma logística aqui acontecendo, né? A Cris com as meninas, e daí nesse meio tempo passou a nossa gata aqui, a Mia, e ela começou a tentar puxar, a arranhar a extensão. Então, já veio toda a reflexão, né? A importância de que, primeiro, se eu não estiver conectado na fonte, não vou estar recebendo do relacionamento com Deus que gera a sabedoria, né? E isso eu não faço num momento só, porque as coisas do dia a dia, elas vão tentar fazer com que eu perca essa conexão, essa extensão, né? Então, realmente, a gente precisa fazer uma escolha a cada dia e a cada momento e verificar, né? Verificar, tô realmente conectado? O que eu estou pensando nesse momento tem a ver com a sabedoria que vem da fonte, ou já me perdi agora nos meus pensamentos, né? Nos meus achismos, nas minhas ideias, nos meus bons argumentos, né? E falo porque parte importante da minha jornada de restauração passa por isso. Eu por vezes, me perdia com os meus argumentos, com as minhas ideias, gostava muito das minhas ideias, achava elas muito boas, né? E uma vez pude ouvir, conectado na fonte, pude ouvir um cuidado de Deus muito importante, falando, Leandro, tá
tu tá deslumbrado com algumas ideias, mas tem algumas das ideias que tu tá deslumbrado aí que elas não são minhas, elas são tuas, né? Então, como foi importante estar conectado para me relacionar com o Deus que é sábio, para que isso gerasse a sabedoria de perceber isso, né? Então, realmente, é no dia a dia, né, Mar? Não é nos afazeres, seja em casa, seja onde eu estiver, mas é no dia a dia. Eu tenho que manter essa conexão se ela está efetiva a todo momento também, né? A gente pensa que sabedoria tem a ver com palavras no sentido de frases feitas, né, ou colocadas, mas a sabedoria é muito mais em como eu vivo do que em como eu falo, né, ou como eu expresso minhas ideias, porque tem muitas pessoas que não sabem falar direito, mas vivem uma vida com muito mais sabedoria do que outras que falam muito bem. A sabedoria humana é loucura para Deus. A Bíblia fala isso, né? Ele olha para a gente e fala assim, ai, meu pai, para onde que ele está indo? Porque, quer dizer, ele não fala ai, meu pai, porque ele é o pai de tudo. mas Jesus, acho que fala meu isso. Filho. Exato, Jesus fala. Muito mas bom. Ele está ali, filho, por que você está indo para esse lugar? Quando a sabedoria dele é que faz sentido, né? Dá sentido à vida. E o diabo, ele é sagaz, né? Então, a sabedoria humana é demoníaca, por quê? Porque ela se confunde com a humanidade e o ser demoníaca, né? Porque o diabo, ele usa as inclinações, as tentações humanas, né? O foco, quando eu uso o conhecimento para se basear em mim, para ter um fim em mim mesmo, é demoníaco, porque ele usa a tentação de eu usar o conhecimento para mim mesmo. Um egoísmo, uma ambição egoísta, vaidade, né? Uma vaidade. Isso, ele nos atrai com o foco em mim mesma, né? Em nós mesmos, para que cumpra o propósito que é dele. Então, ela é humana e ela é demoníaca, diferente da sabedoria divina, que ela é altruísta, ela é para o bem dos outros, né? Por isso agrada a Deus. Então, é fácil de discernir pelo fruto. Só que a gente precisa ter olhos atentos para o tipo de sabedoria vivida e praticada que a gente tem. Muito bom, Mar. E na parte da mensagem ali, Tércio, quando tu fez as referências no original, como foi também ganhando mais contorno ainda, né? Justamente a diferença de uma sabedoria terrena para uma sabedoria dos céus, né? Uma sabedoria do alto. Então, à medida que tu foi trazendo os conceitos ali do original grego, como foi profundo, de novo, o conhecimento sendo aplicado para uma checagem de vida, né? De perceber, puxa, isso que a maneira como eu tô falando em casa, tá gerando isso, né? A definição de amável tá gerando uma pacificação, tá gerando unidade, né? A maneira como eu falo com as minhas filhas, a maneira como eu falo com a minha esposa. Então, ali acho que é um belo exemplo de como o estudar a palavra com um coração rendido para ser transformado nos convida realmente a uma checagem pessoal de como eu estou vivendo a minha vida, né? É muito profundo, Lelê, é muito rico mesmo. Eu gostei muito do que a Martinha falou aqui, da questão de que muitas pessoas não conseguem expressar pelas palavras a sabedoria, mas vivem de maneira sábia, muito, né? Muito. Assim, de novo, a aparência e o coração, o que Deus olha, o que Deus vê. Mas eu queria destacar, Lelê, sobre esse processo, que uma das indagações, eu diria assim, muito naturais, humanas nossas, é como eu posso identificar que eu não estou sendo enganado por essa pessoa, né? Que ela não está articulando com as palavras, e daqui a pouco eu estou sendo enganado. Como eu posso ter certeza que, inclusive, eu mesmo estou agindo de maneira sábia mesmo, não é sabedoria terrena, é do alto. Eu diria assim que lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 26 e 27, a gente pode trazer uma palavra aqui muito encorajadora, porque quando a gente sempre diz assim, olha, eu, o Espírito Santo e as Escrituras
lá no secreto, né? Pode ser no meu secreto, né? Não precisa ser o quarto secreto, qualquer lugar que eu estou sozinho com Deus, ninguém está vendo, é minha relação com Ele, é íntima, é pessoal, é intransferível. Ele diz assim, a gente sempre encoraja isso. Lá é que você vai receber toda a sabedoria necessária para viver. E por que isso? Porque o texto bíblico diz assim, ó, escrevo-lhes essas coisas, João falando, a respeito daqueles que os querem enganar. Então ele está falando assim, olha, tem uma forma de você discernir. Ele fala, quanto a vocês, ele está escrevendo ali para o povo que já tinha um relacionamento com Deus, a igreja de Jesus, ele fala assim, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção que nós recebemos de Deus é o Espírito Santo, que veio habitar em nós. Ele fala, a unção que vocês receberam da parte de Deus, 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, ela permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. A gente sempre está dizendo, né? Vai lá, pega a Bíblia, vai para o quarto, pega lá, o Espírito Santo vai te ajudar, ele é o teu professor, você não precisa que ninguém ensine você. Não é que eu não precise caminhar com ninguém, não é isso aqui. A vida cristã ela é comunitária, ela é relacional, né? Deus vive em relacionamento, Pai, Filho e Espírito, né? Então, a vida cristã é relacional, mas o que nós não podemos é achar que eu preciso dos outros e dependo dos outros para ter conhecimento e sabedoria que me ajude a viver uma vida sábia. Porque o Espírito que habita em mim, o texto diz lá, olha, você não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele, que é o Espírito Santo, a unção dele recebida de Deus, que é verdadeira e não falsa, habita em você, ela os ensina acerca de todas as coisas. Aí ele termina dizendo assim, permaneçam nele, como ele os ensinou. Interessante, não é permanecer no conhecimento, é permaneçam no Espírito, permaneçam conectados a ele, permaneçam ligados a ele. E, naturalmente, você vai discernir entre o bem e o mal, o que é engano e o que é verdade, e você vai ter uma vida sábia. Igreja, amigo, vocês que estão aí, gente, está tudo na nossa mão, está tudo disponível, Deus nos deu tudo, né? A Escritura, a palavra está revelada, nós temos disponibilidade, não participamos de um país, não vivemos num país que não temos acesso à Bíblia, que é proibido, é livre acesso, temos várias traduções, né? Está tudo disponível e temos o Espírito habitando em nós, que nos guiará em toda a verdade. Então, podemos nos tornar pessoas sábias, depende muito da nossa iniciativa, o Senhor vai nos dar graça para isso aí. Uma coisa que eu acho importante, sabe, Lê, também a gente pensar, é que o quanto a sabedoria ela é identificada na nossa vida e ela chega na nossa vida pela humildade, né? Tiago mesmo fala ali, né, que são obras praticadas com humildade e o quanto a sabedoria humana ela é associada ao orgulho. E assim, na nossa vida diária, até mesmo eu lembro de eu como mãe, mãe de primeira viagem, né? Quando a Lailinha nasceu, depois veio a Radassa, tinham situações que eu vivia como mãe que eu não sabia o que fazer. E eu poderia ser orgulhosa e falar, não, eu que tenho que aprender sozinha e tal. Mas o fato de eu pedir um conselho, o fato de eu falar com mulheres mais velhas do que eu, que já viveram essa experiência da maternidade, e de orar, eu vivi experiências de muita sabedoria e pude cuidar das minhas filhas na minha maternidade com sabedoria. Por quê? Porque eu ouvi bons conselhos e porque eu busquei de Deus em momentos que eu não sabia o que fazer. Eu lembro de um momento onde eu estava... a Radassa estava engatinhando, estava aprendendo a engatinhar, e ela achou um adesivinho no chão, aqueles adesivinhos de plástico, e eu não vi. E ela pôs na boca, engoliu e parou na garganta. E ela, quando eu vi, ela estava roxa. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Deus, me dá sabedoria do que fazer agora. E foi só uma oração na hora, não deu tempo de fazer mais nada. Eu enfiei o dedo na gargantinha dela, assim, numa expressão de desespero, e pus ela para baixo e ela vomitou. E saiu o adesivo.
Na hora, eu fiquei com medo de ter machucado, eu fiquei com medo de um monte de coisa. E eu cheguei para o médico na semana seguinte, falei o que aconteceu, e ele falou: Martinha, você fez a coisa que tinha que fazer. E eu falei: ai, só Deus para fazer isso, porque na hora, né, a gente não sabe o que fazer como mãe, em tantos momentos, né, quando os filhos fazem escolhas erradas, né? No dia a dia, nós precisamos da sabedoria. E a palavra de Deus fala em Salmos que Deus dá, pela escritura, pela palavra, sabedoria aos inexperientes. Então, a gente espera que a experiência nos dê sabedoria, mas a palavra nos dá sabedoria quando somos inexperientes. Só que a gente precisa de humildade para buscar. E isso é um segredo importante, né? Esse coração humilde. E vale aqui, né, Lelê? Vai lá, pode pegar o gancho. Não, vai lá que eu tô... Só a Martinha entrou aqui na questão da maternidade, né? A gente se identifica muito também enquanto pai, mas eu quero ressaltar aqui também aos profissionais que estão ouvindo aqui, aos homens, né? Aos homens de negócio, cada pessoa aí com seu desafio, né? A paternidade, maternidade, a liderança, né? A Marta aqui é minha testemunha, eu acho que você também, Lele, a nossa equipe. Quantos momentos a gente já parou e disse assim: olha, o que a gente faz? Deus, o que faz agora? O que a gente faz agora? Que decisão tomar? Nos guia, nos ajuda. Eu quero incentivar você que está ouvindo essa palavra hoje aqui, de que Deus tem prazer, como um pai que tem prazer em orientar um filho, né? Com sabedoria, porque ele ainda não consegue enxergar tudo da vida, ele enxerga parcialmente. Nossos filhos enxergam, seja na infância, na adolescência, que já começam a compreender melhor a vida, mas é uma parte da vida que eles compreendem, muito da vida não compreendem. Assim, sou eu e você, nós somos crianças diante, querido. Nós temos que ser sabedoria substitutiva para os filhos, né? Precisamos entender que diante de um universo de tão complexo, tão sabiamente construído, né? De dinâmicas relacionais tão desafiadoras, existe alguém, gente, que é Deus, que ele é esse pai, que olha para a gente como filho, está dizendo: pergunta para mim aí, rapaz, me consulta, vem cá falar comigo, eu estou pronto aqui para te instruir. E olha, quantas decisões, eu posso dizer isso aqui testemunhando, se eu não tivesse parado de joelhos, colocando meu coração diante de Deus e clamado: Senhor, humildemente, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? A experiência diz isso. Eu busquei conselho em fulano, cicrano, porque eu sempre busco conselho em pessoas mais sábias, mais maduras, pessoas que me acompanham. Mas depois eu vou para ele, porque eu sei que no final, se não for dele, eu estou perdido, eu tenho que ser dirigido por ele, e ele é a fonte da minha sabedoria. Então lá o Senhor sopra uma palavra, uma revelação, e diz: Técio, é por aqui, Técio, para, Técio, pode ir, Técio, eu estou com você, Técio, não siga em frente. E você nem entende tudo o que ele está querendo dizer, mas você confia. E quanto mais você vai descobrindo desse privilégio, dessa relação, mais confiança você vai tendo de que Deus pode guiar você em sabedoria para ser pai, para ser marido, para ser profissional, para liderar, para todos os nossos caminhos. Nas decisões mais simples, as decisões mais complexas da vida, Deus tem a sabedoria para nós. Eu acho que uma coisa que a gente tem que nos segurar é porque hoje a tendência da maioria das pessoas hoje é quando ela tem uma dúvida, ela vai para o Google, né? Vamos descobrir o que é. Só que a sabedoria não está no Google, está na palavra. Está no Wikipédia, gente. Está na palavra, está na oração. Muitas vezes nós não sabemos nem onde buscar na palavra, mas vai para o joelho no chão, coloca diante de Deus, que Deus vai revelar para você e vai te dar uma instrução. Então, isso é a fonte é Deus, a fonte da sabedoria é Deus, né? Muito bom. Técio, Mai, está pensando aqui com vocês agora, né? Quanto é um alerta, né? Se nós tiramos Deus das áreas onde nós temos especialidades, né?
e deixamos de contar com o conselho de Deus para áreas que talvez nós já sabemos, né? E entender que, como ele é a fonte de sabedoria, ele quer e ele pode dar instrução em todos os assuntos, né? Então, não é, poxa, não, área profissional é outro assunto. Não, Deus, até porque é muito importante, né, Tércio, tu trouxe o exemplo de Salomão, que fez o pedido mais sábio, e Deus deu a sabedoria, mas justamente a jornada de Salomão foi porque ele ficou com a sabedoria e deixou de se relacionar com o Deus que dá a sabedoria, né? Ele perdeu o temor. É um perigo, e aí nos dá a deixa para a próxima pergunta. De novo, temos um desafio, porque o assunto é extremamente riquíssimo, para falar sobre temor a Deus, né? Tércio Martinha, vamos falar dessa questão do temor a Deus? Às vezes isso pode ficar um pouco até confuso, né? Parece que é medo de Deus, a fonte da sabedoria, eu tenho que ter medo de Deus. Como é que é essa questão do temor a Deus? Vamos lá. A gente resume essa explicação, né? Numa ilustração. Eu acho que nós temos duas opções em relação a Deus diante das circunstâncias da vida. Correr para Deus ou correr de Deus, né? Muito bom. Então, o temor de Deus, ele pode nos afastar de Deus ou pode nos aproximar de Deus. Quando a gente olha para o temor do Senhor como princípio da sabedoria, a gente olha para o temor que procura agradar a Deus, então corre para Deus. Esse correr para Deus, ele implica em querer saber o que Deus pensa, né? Puxa. Em querer olhar com os óculos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, sentir com o coração de Deus, para ser uma mão de Deus nessa terra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Provérbios fala, Salmos também. Então, a gente começa a sabedoria temendo a Deus, desejando agradá-lo. Mas também não existe sabedoria em só temer a Deus no começo, mas a sabedoria é permanecer até o fim. Então, temer a Deus no começo, no meio, e concluir a vida temendo a Deus. E como em Eclesiastes, o próprio Salomão, ele recita isso como uma conclusão, né, da vida. Ele fala assim, aqui está a conclusão, já que você ouviu de tudo, né, que ele fala, tudo é vaidade, então ele reclama bastante da vida em Eclesiastes. Ele fala, eu já fiz de tudo e nada traz sentido, porque tudo é vaidade. Só que no final ele fala assim, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Então, a conclusão de tudo é que quando nós tememos a Deus, nós alcançamos a sabedoria. E quando nós terminamos a vida, né, temendo a Deus, eu acho que ganhamos o prêmio no final. Acho que em Apocalipse ele fala sobre isso. Quando nós permanecemos até o fim, perseveramos na sabedoria, pensando na sabedoria como Jesus. Porque em Provérbios ele fala muito sobre a personificação da sabedoria. Fala tanto que a sabedoria está nas ruas, está em todo lugar, porque os céus manifestam a glória de Deus. Então, a sabedoria está nas obras criadas por Deus, está disponível às pessoas, mas a sabedoria é uma pessoa, que é Jesus. Então, quando nós permanecemos em Jesus, quando nós permanecemos na sabedoria até o fim, nós alcançamos prêmios, né? Vantagens de Deus, que ele fala que ao vencedor, né? A palavra diz, a gente está estudando com os pastores sobre as igrejas, e em cada final das exortações às igrejas, nos primeiros capítulos de Apocalipse, fala, ao vencedor darei, ao que vencer darei. Então, ao vencedor é aquele que permanece até o fim. E o grande prêmio é a vida, porque a sabedoria ela nos desperta para a vida e ela nos oferece o prêmio da vida eterna, né? Graças a Deus. Muito bom. Mai, poder colocar esse alvo, né, com a ajuda de Deus, terminar bem essa jornada, nos ajuda a entender a importância dos marcos diários, né?
Então, a gente estava conversando ontem sobre isso, né? Estávamos nós 4 conversando, vocês 2, eu e a Cris, conversando sobre a importância de instruir as nossas filhas, né? As filhas aí são 2, aqui são 3, então falando de instruir as nossas filhas com o marco do início do dia, né? Quando a gente pode agradecer a Deus em família pelo dia que está começando, né? E poder meditar a sua palavra, e ao final do dia a gente agradecer. A gente começa o dia consagrando a Deus e termina o dia agradecendo a Deus por tudo que Ele fez naquele dia, nos ajuda a entender que durante esse dia eu vivo conectado a Ele, né? Princípio, então, meio e fim, né? Puxa, isso nos impulsiona a entender que uma vida com propósito, ela é vivida a cada dia com propósito. Não tem como eu viver uma vida com propósito se o meu dia de hoje está sem propósito, né? Então, realmente é um convite para relacionamento mesmo, né? Ó, nós Leandro, vamos 45. Tércio, vamos nos ajudar aqui e vamos até o meio-dia, então, tá? Agora é 11h44. Vamos lá, por favor, Tércio, queremos te ouvir também. Perfeito. Eu quero pegar o que a Marta disse e uma colocação sua muito bem, bem feita sobre a questão realmente de eu não descartar Deus daquilo que eu já sei fazer, tenho habilidade, experiência, e convidar Deus apenas para aquilo que eu tenho insegurança, incertezas, né? E Deuteronômio é um livro muito importante, porque Moisés repete a lei, ele instrui o povo antes de entrar na Terra Prometida, né? E no capítulo 8 de Deuteronômio, ele fala algo muito parecido com o que você colocou aqui. A Martinha falou sobre não só começar ou permanecer. E ele diz assim, lá no versículo 10 do capítulo 8 de Deuteronômio, depois que tiverem comido, ele está falando, ó, vocês vão chegar lá na terra, vocês vão se estabelecer, vocês vão receber a promessa, vocês vão ter casa, vocês vão construir, vocês vão ter uma vida, desfrutar, né? E ele está preparando o povo para entrar na terra. É um povo menino, ele está formando um povo. Deus está formando o seu povo para abençoar todas as nações da terra. Então, essa palavra vem assim, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, e deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Do tipo assim, eu não preciso mais de Deus, eu já cheguei onde eu queria, já alcancei, né? Cuidado quando você chegar nesse ponto, não faça isso. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, ou seja, você agora está com a vida estável, você está bem, você conquistou, né? O que você estava buscando, cresceu, né? Até porque a gente não entende aqui que a prosperidade financeira é crescimento, é sucesso. Mas Deus estava falando com o seu povo naquela perspectiva. Vocês estão saindo do Egito e eu vou fazer vocês prosperarem. Eu vou estabelecer vocês numa terra e vou abençoar vocês espiritualmente, financeiramente. E ele vai falando, ele diz o seguinte, não esqueçam, ele vai falar, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens. Versículo 14. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes, escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha, ele fez com que as suas roupas não se envelhecessem, suas sandálias. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, o maior pecado nosso seria a ingratidão, seria a arrogância, né? De pensar que porque nós chegamos até aqui, conquistamos alguma coisa, tivemos vitória no casamento, na paternidade, na vida profissional, que não precisamos mais de Deus. Não, a sabedoria ela vai nos ajudar a reconhecer
que tudo que somos e tudo que até hoje alcançamos veio dele, é um milagre, veio dele. Recebemos dele capacidade, inteligência, força, saúde. E, portanto, eu quero viver os meus anos futuros ainda mais dependentes dele e da sabedoria que vem dele. Muito bom, muito bom. Tércio, queria ver com vocês qual que é a aplicação prática desse texto com aquilo que a gente tem visto no nosso país. Quando a gente fala país, estamos falando de cidade, estado, né? Mas no contexto das autoridades da nossa nação, questão política, né? Qual que é a aplicação prática desse texto? Podemos conversar um pouquinho sobre isso? Claro que sim. Só antes, Lele, de entrar nisso, eu queria só, assim, você já falou, mas eu quero reforçar. Nós já estamos com o nosso aqui, compramos alguns já para presentear também. Ficou muito especial. Quero louvar a Deus pela vida aí do Tércio, da equipe aí que ajudou na parte gráfica. Ficou lindo as nossas irmãs queridas aí, artistas. Ficou lindo, mas mais do que isso, o conteúdo pode abençoar muitas vidas. Lembrando que cada um desses devocionais e todo o recurso levantado, ele faz parte desse movimento de apoiar as famílias passando por necessidade. Será revestido todo o valor para isso, então é só para ressaltar isso. Vá lá, adquira o seu, você pode entrar no IBMS Store, conseguir lá, mas benção. E tente abençoar pessoas que não fazem parte da comunidade espiritual também, né? Compre um para você de memorial, mas abençoe outras pessoas. Lele, esse tema ele é muito importante para nós, muito importante, né? Porque realmente, olhando para a nossa nação hoje, e olhando para as nossas autoridades, e eu quero dar uma palavra aqui com todo o temor e tremor, né? Assim, com muito temor mesmo no coração, porque a gente sabe que toda palavra que sai da nossa boca, ela tem essa força, como a gente tem estudado aqui, de abençoar, de construir ou de destruir. E o nosso propósito aqui é apenas orientar, pastorear a igreja e não mesmo fazer juízo sobre qualquer governante nosso, né? Primeiro, de novo, ressaltando, a nossa responsabilidade espiritual enquanto povo de Deus é orar por todas as nossas autoridades, todas são todas, né? Desde o nosso presidente, autoridade máxima da nação, e reforçando que isso não tem a ver com você ser partidário da direita, da esquerda, não vamos entrar nisso, porque não é isso realmente que as coisas do reino de Deus não passam por isso, né? Nossos ministros todos, os ministros do STF, não é? Nossos governadores, nossos prefeitos, deputados, vereadores, senadores, é nossa responsabilidade orarmos por todos eles, clamarmos a Deus por sabedoria, porque a sabedoria deles é a paz do povo, é a paz da nação. É isso que a Bíblia diz, né? Quando eles buscam e têm sabedoria não terrena, mas do alto, a nação é abençoada, o Estado é abençoado, o município é abençoado. Então, por isso, a função da igreja, muito mais do que crítica, é de orar, é de interceder, é de clamar. Por outro lado, nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais, Deus nos deu inteligência. E, de novo, compete a nós, sim, eu quero aqui trazer uma palavra bem importante para a igreja, nesse sentido, não é? De a gente continuar buscando essa sabedoria de Deus. E no tema da política, né? Uma das coisas importantes é a gente não entrar pelo viés partidário, né? Mas a gente fazer a análise pela palavra acerca dos nossos governantes. E eu quero manifestar hoje aqui, com muito temor e tremor de novo, que, embora o nosso próprio presidente se manifeste como um cristão, né? E muitas vezes citando Deus, citando Jesus, a palavra e os cristãos, eu quero chamar a igreja para ter sabedoria de orar por ele, porque muitas ações dele não têm sido convergente a essa manifestação verbal dele. E aqui a gente está estudando Tiago falando das coerências, né? Falando realmente de nós sermos coerentes na prática com as nossas palavras. E é muito triste para nós, enquanto povo de Deus, que estamos sendo relacionados, né? De uma maneira, olha a gatinha ele ao vivo, a cores, né? A vida em movimento.
Mas, assim, olhar para a nossa nação, para o nosso principal autoridade, né, o governo federal, numa reunião que, naturalmente, ela é secreta e tal, usando palavras que elas realmente não edificam, que não combinam com um cristão, que não combinam com o homem de Deus, que não combinam com a espiritualidade de uma vida sábia, né? Há palavras que saíram ali por outros ministros, e a gente está vendo essa confusão na nossa nação, né? E nós falamos isso na live passada, a questão das palavras, mas eu quero aqui dizer porque nós não podemos, naturalmente, por sermos cristãos, discípulos de Jesus, nos vincularmos a uma espécie de movimento evangélico que estamos apoiando o presidente, porque somos todos cristãos e tal. Eu não concordo, naturalmente, com algumas ações que eu tenho visto da minha principal autoridade no nosso país. Eu não concordo. Nós somos aliados da palavra. E aquilo que a Marta diz, a nossa aliança é com a palavra, é com a revelação bíblica. E toda autoridade constituída por Deus, que não está agindo de acordo com a palavra, nós temos que ter o temor, não de ficar criticando, não de ficar postando nas redes sociais, que isso tudo a gente já tem falado aqui, mas de nós não nos sentirmos realmente aliados e apoiando qualquer movimento que seja por um nome de evangélico. Isso é muito sério, né? E enquanto pastor, eu mesmo tenho sido convidado aí a Brasília, né, com outros grupos de pastores para orar, não tenho ido, realmente, porque eu não entendo que eu deva fazer parte de um movimento qualquer que não seja o bíblico, de orar pelas minhas autoridades. Eu não preciso ir sem fazer juízo de quem está indo lá, né? Mas eu tenho que clamar a Deus, e temos que fazer isso. Eu acredito que só também... para terminar o raciocínio, Martim. Então, enquanto homem e mulher de Deus, liderança espiritual da nossa igreja, nós queremos deixar claro isso aqui, né? Eu, Martinha, nossos pastores, não somos partidários da esquerda nem da direita. Nós somos participantes do reino que é de Deus, que está acima de tudo isso. E eu conclamo a nossa liderança, a nosso povo, a nossa igreja, a interceder pelos nossos líderes, para que Deus dê sabedoria. Não a que critiquemos, tenhamos clareza, percepção, mas coloquemos diante de Deus todas as nossas autoridades. Estamos em momentos de muitas decisões na nossa nação. E todas as nossas autoridades precisam da nossa intercessão. Então, vamos continuar orando e pedindo de Deus sabedoria diante de todo esse momento quanto nação, para que eles possam receber do Senhor. Só um detalhe, né, que eu acho que é muito importante, quando a gente fala da sabedoria terrena e da sabedoria do céu, do alto, sabedoria divina, a gente vê o fruto, né? O fruto é pacífico. E a sabedoria terrena, o fruto é confusão. Então, realmente, infelizmente, nós vemos que a sabedoria humana gera confusão. Então, é o que nós temos visto também hoje no governo, né? Então, nós estamos aqui para sermos parceiros de Deus, né? Somos cooperadores de Deus nessa terra. E a igreja existe para fazer diferença nessa terra. Então, se existe alguma diferença, é a gente viver a sabedoria na nossa vida diária e nós orarmos profundamente, comprometidos com a palavra, para que os nossos governantes sejam abençoados e esclarecidos pela graça de Deus. Então, essa é a nossa oração, né? Para que Deus derrame sobre nossos governantes, sejam quais os partidos que forem, que eles sejam dotados por Deus de sabedoria vinda dos céus, para que traga paz, porque o fruto da sabedoria de Deus é paz para todos, né? Amém. E a gente tem, né, Lelê, insistido em instruir a igreja sobre esse tema, porque, de novo, nós não podemos esperar que a restauração moral, espiritual, social da nossa nação venha por um governante ou alguns governantes ou por um partido A ou B. Ele vem pela ação da igreja vivendo o evangelho vivo nessa terra, representando Jesus. Por Cristo, então, né? Creio, e nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja se espalhando e vivendo de acordo com o evangelho nessa terra, nós iremos cooperar com a restauração espiritual, moral
e social dessa nação. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos confiar toda a nossa liderança, né? Não sendo pró ou contra, mas sendo agentes do reino de Deus, intercessão pelos nossos líderes para a glória de Deus, né? Eu acho que é isso que a gente precisa ir buscar do Senhor. Muito bom, Tércio, Mar, ouvindo vocês aqui, pensando que também envolve essa jornada de restauração, também envolve, não, sempre parte, né, da jornada de restauração pessoal para vir para o relacional, né, pessoal com Deus, relacional com Deus, para se relacionar com o próximo. Mas vendo uma retrospectiva do que Deus tem feito na minha jornada, né, e como Deus tem feito, me transformado um dia de cada vez, renovando os meus pensamentos, eu percebo como Deus tem me tratado na área do ressentimento, né? O que era um vício, né? O que era um defeito de caráter, como Deus vem transformando isso um dia de cada vez na minha vida, já mudou a minha identidade, eu não sou mais ressentido, eu sou um discípulo de Jesus que luta contra o ressentimento, mas muito interessante perceber que nessa jornada, nessa transição de quando Deus tratou algo no meu pensamento, no meu coração, na maneira como eu me relacionava com as pessoas, algo muito importante e interessante, Deus me fez perceber que quando eu comecei a me relacionar já em tratamento com pessoas que tinham, se relacionavam com o ressentimento, aquilo me causava um desconforto muito grande. E eu não percebi isso na hora, mas eu começava a ter resposta mais seca, né, mais grosseira, e aí o Espírito começou a me ajudar a entender que, Leandro, agora vamos para a relação. E algo que eu estou tratando em ti, só para te ajudar a ver como que, quando tu te relaciona com alguém assim, com esses traços, olha o que está saindo de ti de novo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que um aspecto extremamente importante da sabedoria do alto, de Deus, é justamente como que nós vamos nos portar como discípulos de Jesus quando não está havendo sabedoria da outra pessoa, né? Da pessoa com quem eu me relaciono. Seja qual pessoa for, seja com os líderes também, né? Mas com a pessoa do lado, com o meu vizinho. Né? Poxa, não, a importância da sabedoria, mas se lá não está tendo sabedoria, a maneira como eu ajo está sendo movida pela sabedoria do alto, né? Está tendo o que é o último versículo do texto, né? O que vocês estavam falando, lembrei. O fruto da justiça semeia-se em paz para e pelos pacificadores. Para os pacificadores. Né? Então, a maneira como eu reajo à falta de sabedoria está trazendo paz, né? Então fica, sem dúvida alguma, uma reflexão extremamente importante para que, como discípulos de Jesus, a gente possa ser movido com sabedoria de Deus quando não tem sabedoria ao nosso redor, seja de onde for. Né? Amém. Obrigado, gente, Lili. Coisa boa, né? Valeu. Muito bom conversarmos. Tiagão, Tércio, Martinha, por favor, Tércio. Semana passada, acho que foi o Tércio que terminou orando. Na retrasada fui eu, antes foi o Tiago. Mas, por favor, ora pedindo para que Deus nos impulsione a viver um dia de cada vez, nos relacionando com Ele, que é a fonte de toda a sabedoria. Amém, amém. Amém. Deus, eu coloco a nossa vida diante do Senhor, Pai, como servos, como filhos amados que sabemos que somos, como igreja, amém, como brasileiros, mas cidadãos do céu. Nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria, Pai. Nós não queremos viver nessa terra com uma sabedoria que seja humana, terrena, demoníaca, egoísta, Senhor. Mas nós queremos viver baseado numa sabedoria do alto, do céu, pacífica, altruísta, uma sabedoria que edifica a vida do meu próximo e que agrada ao teu coração. Então, enche o nosso coração, Senhor, daquilo que vem do Senhor, nos dê os teus olhos, nos dê o teu ouvido, nos dê o teu coração, Senhor. Nos dê a inclinação, Paizinho, e o discernimento para pensarmos como tu pensas. A palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo, que o Espírito do Senhor habitando em nossos corações, Senhor, nos dá o discernimento para entender as coisas espirituais, é a mente de Cristo em nós. Então, Pai, nos capacita nessa jornada terrena, Pai, a vivermos uma vida com sabedoria, nos ajude a permanecer, Pai, nessa jornada
com o temor do Senhor, para agradá-lo até o fim. E que essa seja a nossa primeira ambição, Senhor. Amém. Agradar ao Senhor até Amém. o fim, em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa igreja, pela instrução que o Senhor nos dá pela tua Muito palavra. obrigado. Mas nós clamamos ao Senhor para que o Senhor seja a fonte da sabedoria de cada Amém, Pai. pessoa que está ouvindo, que está te buscando, Senhor, e que está conectada à nossa igreja, para que a sabedoria não seja colocada em pessoas, ou buscada em conselheiros, ou mesmo numa internet, ou num áudio, ou em qualquer coisa, que não seja o Senhor, mas que a tua palavra seja a fonte de toda a sabedoria, e a tua presença, o refúgio para todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom bater esse papo. Você que estava conectado com a gente, lembra que essa aqui é uma extensão da fonte, né? Então, a live para, mas a fonte continua gerando vida. Então, a presença de Jesus em nós. Um abençoado domingo, Tiago, Tércio, Martinha. Amém. Não sei se Amém. mais estão aqui também. Um abração. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Beijão nosso. Abraço. Deus abençoe. Vocês Muito são bom estar amados juntos. nossos. Amém. Saudades.